pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de Direito Empresarial 3, aula voltada aos alunos do curso de Direito do ISCA Faculdades, turma do 7º semestre. Concluindo aí a nossa disciplina de Direito Empresarial 3, hoje falarei muito rapidamente sobre duas modalidades de contrato que já foram abordadas em trabalhos e em outras circunstâncias quando tratamos aí da disciplina de contratos. Logo, não é um contrato aí típico aí no âmbito empresarial, portanto eu falarei bem brevemente, somente para relembrar alguns conceitos, para não passar batido, que é justamente o primeiro deles. Falamos aí da alienação fiduciária. Então falaremos hoje primeiro sobre alienação fiduciária e na sequência sobre arrendamento mercantil. Alienação fiduciária. Alienação fiduciária é um contrato de garantia, acessório a outro contrato financeiro. Por meio dele, o devedor fiduciante se compromete a transferir a propriedade do bem adquirido para o credor fiduciário. O Decreto-Lei nº 911 de 69 define o instituto como: a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário em todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal. A alienação fiduciária, portanto, é um contrato de garantia. O devedor se compromete a transferir a propriedade do bem adquirido para o credor fiduciário. Então, temos aí três expressões importantes: credor fiduciante, aquele que fica com a propriedade resolúvel do bem; o devedor fiduciário, que é aquele que está com a posse, né? Não tem a propriedade, ainda ele tem a posse, muito comum em caso de veículos; e a propriedade resolúvel, que é uma propriedade com o termo para o seu fim. Após satisfeito o contrato principal, a propriedade se desfaz e a propriedade plena passa para o devedor. A alienação fiduciária é tratada entre os artigos 1361 a 1368b do Código Civil, portanto um contrato típico, e também tem previsões no Decreto-Lei 911 de 69 e na Lei 9.514 de 2001. Logo, temos aí a figura do credor, que é aquele que tem a propriedade resolúvel, porque essa propriedade ela terminará quando houver o pagamento total da dívida, tá? Então, é um contrato para garantia de uma dívida. Então, enquanto estiver pagando, você pode ficar, você como devedor fiduciário, você fica com a posse daquele bem, você pode utilizá-lo, mas ele não é seu. Se você não pagar, aquela propriedade resolúvel, ela se torna definitiva. Mas se você pagar todas as parcelas daquele contrato principal, aquela propriedade ela se resolve e você passa a ser o proprietário. É a ideia aí da alienação fiduciária. Aí, no caso de inadimplemento, é o que eu acabei de falar, né? Quando o devedor fiduciário ele não cumpre a obrigação, ocorre o inadimplemento, transformando a propriedade resolúvel em propriedade permanente, né? Isso é importante mencionar também que o fato da venda, se a venda se deu por via extrajudicial, a ação deve ser monitória, né? Aqui até consta uma decisão, mas nesse último tópico, nada impede que a instituição financeira ajuize uma ação monitória conforme a seguinte súmula da STJ. A súmula 384 fala o seguinte: cabe ação monitória para haver saldo remanescente de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia. Quem pode pactuar? Ela pode ser pactuada por pessoas físicas, jurídicas, pode ser para bens móveis, bens imóveis, bem amplo. Não é um contrato, portanto, tipicamente de empresários, como é o de franquia que tratamos há poucas aulas atrás. Importante ressaltar que o direito de propriedade se sobreporá à recuperação judicial do devedor fiduciário. Então, também uma disposição específica da lei que trata da recuperação judicial, a Lei 11.101 de 2005, que eu recomendo a leitura aí do artigo 49. Então, muito rapidamente, passando agora para o arrendamento mercantil. Arrendamento mercantil é um contrato pelo qual uma pessoa jurídica ou física, mais uma vez, né, pode ser pessoa jurídica ou física, pretendendo utilizar determinado equipamento comercial ou industrial ou certo imóvel, consegue que uma instituição financeira o adquira, arrendando-o ao interessado por tempo
determinado, possibilitando ao arrendatário, fim do tal prazo, optar entre a devolução do bem, mediante o pagamento de um preço residual, previamente fixado no contrato. Isto é, o que fica após a dedução das prestações até então pagas. Ou seja, é um contrato firmado entre duas ou mais pessoas, determinando a utilização de um determinado bem por um tempo pré-determinado e sua forma de pagamento. Ele diferencia-se do aluguel e do financiamento, mas possui elementos desses dois contratos. É como se a gente fala muito quando fala de lease, né, que seria uma espécie de aluguel, e isso não é um conceito equivocado, porque o bem adquirido é da empresa que faz o leasing, que concede o direito de uso ao arrendatário por determinado prazo e condições previamente acertadas. E ao término do contrato, essa empresa arrendatária ela pode adquirir o bem por um valor residual, pode devolver o bem à empresa do leasing e pode renovar o contrato por um novo prazo, né? Poderá ser prorrogado o prazo por mais um período ou quantos forem necessários. Então, há essas três possibilidades, a possibilidade de, inclusive, de devolver o bem. No fim das contas, o arrendamento mercantil é uma combinação entre o aluguel e o financiamento, assemelhando-se mais a um ou ao outro conforme a opção tomada pelo arrendatário ao final do contrato. Se optar pela devolução do bem, terá sido uma operação assemelhada do aluguel, porque você não ficou com aquele bem, você tem o direito de opção. Olha a diferença da alienação fiduciária, sendo que naquele não teria opção de adquirir. Se optar pela aquisição do bem, terá sido uma operação assemelhada ao financiamento, porém sem ter arcado com as possíveis desvantagens da propriedade durante o prazo contratual do arrendamento. Esses são os principais pontos do arrendamento mercantil. Já tratamos também da alienação fiduciária e encerramos por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus.